Se a sua casa de temporada em Orlando não estiver performando, você está errando em um dos 5 principais pontos. E o quinto é o mais importante, onde as pessoas mais erram. Fique ligado nesse vídeo que eu vou te explicar tudo como funciona. Meu nome é Thiago Ferreira, sou broker fundador da Imobiliária Authentic e já atendemos mais de 3.000 famílias a conquistar um imóvel próprio aqui em Orlando e também montar portfólios de investimento há mais de 10 anos nesse mercado local e também em Miami. E o primeiro ponto que as pessoas mais erram é na localização. E quando eu falo localização, o principal fator é que as casas precisam estar localizadas no máximo em um raio de 30 minutos da Disney. Então, se você pegar a região metropolitana de Orlando, é muito grande, né? Então tem várias regiões, principalmente na região sul de Orlando, onde tem a maior concentração de condomínios, resorts, onde você tem casas que podem alugar para a temporada, né? Muita gente acha que qualquer casa em Orlando pode alugar para a temporada, mas não, a cidade é muito bem segmentada e a maior parte das casas não permitem a locação por temporada. Então é muito importante você saber que você precisa estar pelo menos 30 minutos do parque da Disney. Pois aqui em Orlando tem até um ditado que tudo aqui é na faixa de 30 minutos. A cidade é bem grande, as coisas são bem espalhadas. Você vai precisar de carro sempre. As pessoas alugam carro para ficar aqui em Orlando. Então tudo fica mais ou menos 30 minutos de distância. Então se você estiver no máximo 30 minutos do primeiro parque da Disney, você já tem uma boa localização. E esse é o primeiro fator mais importante que contribui com a rentabilidade do seu imóvel de temporada. E além de ter experiência em ajudar todas essas pessoas, eu também sou investidor e tenho os meus próprios imóveis de aluguéis aqui em Orlando. O segundo ponto é o condomínio. Então é muito importante você ter o seu imóvel um excelente condomínio, porque tem condomínios que oferecem estrutura bem simples até os mais requentados, com rio lento, restaurante, tobogã e muito mais, né? Quando eu vou para Orlando, eu nunca nem cheguei perto do condomínio, porque eu passo o dia inteiro nos parques ou no shopping. E isso é a mentalidade realmente da maior parte dos brasileiros. Acaba aproveitando a cidade dessa maneira. Porém, a realidade aqui em Orlando é que mais de 90% dos turistas são americanos. Então tem uma matéria que eu vi recentemente do Visit Orlando, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que explica bem que o ano passado, no ano de 2025, nós tivemos 76, quase 77 milhões de turistas que visitaram Orlando. E dentre destes, 70 milhões são visitantes locais. E quando americanos de outros estados visitam Orlando, eles não estão muito preocupados em fazer shopping e também ficar desde a abertura do parque até o final, porque eles costumam vir para cá com uma certa frequência, claro que acaba visitando o parque, e eles acabam indo em um parque, em outro, mas o principal motivo que o turismo local vem para Orlando são dois, que é principalmente custo. É muito barato vir para Orlando, então passagem aérea é muito barato e também a hospedagem é muito barato, né? Em comparação com os outros estados. E segundo, o clima. Se nós compararmos o estado da Flórida, e principalmente aqui em Orlando, que é no meio do estado, é um local quente, né? Que a maior parte do ano está quente. Enquanto a maior parte dos Estados Unidos, que é um país muito populoso, está no frio, nós aqui estamos de bermuda, de camiseta, então só deles saírem do frio para passar uma temporada aqui já é um privilégio. Por isso que o condomínio é muito importante, porque mais de 90% das pessoas que vão locar o seu imóvel são americanos que estão vindo de outros estados. Então esse é um dos principais erros dos brasileiros, porque eles pensam que quando vem aqui comprar um imóvel para alugar para a temporada, vão ser somente outros brasileiros que vão locar o imóvel. Mas a realidade, como eu te falei, é diferente, pois mais de 90% são americanos. E se você tem no seu condomínio uma estrutura de resort, como rio lento, várias piscinas, parque aquático, parquinho, tem alguns que tem até surf artificial, restaurante, tudo isso traz atração para as pessoas que estão visitando. Então, ao invés deles irem no parque, eles podem usar o parque aquático
do próprio condomínio, o restaurante do condomínio, sem pressão, sem precisar pagar, porque já está incluso na hospedagem. Então, uma estrutura de condomínio resort, né, mais requentado, mais moderna, mais nova possível, com certeza vai ajudar nos seus aluguéis. E o terceiro ponto é a casa em específico. Qual que é a fachada da casa? As pessoas tomam decisão pela fachada da casa. Tem casas que são lindas por dentro, que alugam também, mas por fora não é tão bonita. Também não tem privacidade. Terreno às vezes é muito apertado. Tem logo uma piscina do lado, né? Tem casas que tem piscina, a piscina privativa no fundo, e aí logo na frente tem outra piscina, de um lado tem outra piscina, um do lado da outra. Aí ficam 4 famílias ali praticamente no mesmo ambiente, e muitas pessoas que têm filhas, têm mulheres, elas não ficam confortáveis ali no meio de um BBB com outras famílias ali, fica até uma situação desconfortável. Então você ter uma casa com uma fachada apresentável, com um terreno bom e também com privacidade atrás, com certeza vai ajudar a potencializar mais os seus aluguéis. E esse é mais um dos erros que a maioria das pessoas cometem, de não analisar esses pontos, né, que é a casa, a fachada e também o lote. Afinal, os turistas e principalmente os americanos gostam de privacidade para não estar expondo a sua família. E nós aqui da Authentic somos sempre criteriosos em informar o cliente sobre esses pontos, que são muito importantes. E o quarto ponto é a decoração. Muita gente acaba pecando na decoração. Eu já vi pessoas pagarem um valor alto pelo imóvel e quando chega na decoração, pecam. Querem economizar e acaba saindo um produto final mais ou menos. E aí você coloca num bom condomínio, mesmo estando com boa localização, bom condomínio, bom lote, boa fachada, mas se a decoração pecar, a casa também não vai performar. Então é muito importante você ter um imóvel moderno, bem decorado, com os armários da cozinha, os armários dos banheiros, claro, de preferência branco, cinza claro, isso que está na modernidade hoje. O granito já não é mais tão usado, o quartzo já tomou um formato muito mais moderno e muito mais cobiçado nas casas de hoje em dia. Então, esses são pontos muito importantes, tá? E também a marcenaria que está sendo muito bem usada aqui nos Estados Unidos hoje. Você faz um painel na sala atrás da TV, em outra parede da sala, também nos quartos, pelo menos uma parede você coloca uma marcenaria, madeira ripada, algum tipo de móvel planejado com iluminação de LED. Isso faz toda a diferença nas fotos, porque as pessoas locam as casas por fotos. E quando ela vê uma foto que está integralizada, né, com as cores, a decoração, a iluminação, isso faz toda a diferença. Quartos temáticos também é muito importante. Eu costumo dizer que pelo menos 30% dos dormitórios da casa precisam ser temáticos, pois isso acaba sendo uma extensão da Disney, extensão dos parques. A gente não tem só a Disney aqui, tem o Universal Studios, tem o SeaWorld. Então, quando você está vendo uma casa para alugar e você tem filhos, se você tiver alguns quartos temáticos, né, e de preferência quartos unissex, né? Se você fazer para princesa, só vai atender menina. Se você fazer outro tema que só atende meninos, você começa a limitar muito. Então você pega um tema mais neutro, que nem o Mickey, você pega Minions, pega algum tema neutro para você poder atender um público maior. Então pensa comigo, um americano vem para cá, uma família de 5 pessoas. Para eles passarem o dia no parque da Disney vai custar na faixa de pelo menos $1.000. Então se você tem ambientes temáticos, como quartos, como sala de jogos, espaços de convivências, que traz a ideia, a magia da Disney para dentro da casa, é um dia menos de parque que as pessoas podem economizar e pagar um aluguel na sua casa. E para você que tem imóvel aqui ou está pensando em investir, é muito importante fazer o exercício de se colocar nos pés de quem vai alugar a casa. Vamos supor, se você está vendo 2 imóveis, um está decorado mais ou menos, né? Acabamento um pouquinho mais antigo e tem um mais moderno, quarto temático, está bem aparentável na foto, qual você vai alugar? Então são perguntas importantes em um mercado super competitivo, que apesar de nós termos 76 milhões de turistas visitando aqui em média por ano, também tem mais de 40 mil unidades alugando para Airbnb. Então é um mercado muito competitivo que você precisa se posicionar bem com a decoração da sua casa e se colocar no lugar das pessoas que estão locando. Então esse foi o quarto ponto
E agora eu vou compartilhar com você o quinto ponto que a maioria das pessoas acabam pecando e às vezes por falta de informação. E que na minha opinião, como investidor, é o mais importante, que é a administração do imóvel. Então não adianta nada você ter esses 4 pontos, tudo certinho, e pecar na administração do imóvel. Por quê? Porque toda a rentabilidade é baseada em comentários positivos. Se as pessoas se hospedam no seu imóvel e não deixar comentário, ou se eles fizerem comentários negativos, você vai perder bastante rentabilidade. Então é muito importante que você tenha uma administradora que tenha estrutura e respaldo para te atender e para atender os hóspedes. As famílias economizam muito dinheiro ao longo dos meses para poder vir para Orlando e ter uma excelente experiência. E se chegar aqui, as coisas acontecem, imprevistos acontecem. Então é comum parar de funcionar a geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, são máquinas. Ar-condicionado, principalmente em épocas quentes, acontece. E se as pessoas que estão lá, os hóspedes, ligarem para a administradora não atende, não retorna, demora para dar um retorno, demora para dar um apoio para esses hóspedes, eles vão acabar tendo uma experiência ruim e vão colocar lá comentários negativos. E isso vai prejudicar muito a performance do seu imóvel, pois hoje as pessoas tomam decisões baseadas em experiências de outras pessoas que já se hospedaram no imóvel. E neste momento eu quero fazer você refletir. Você alugaria um imóvel onde você vê que tem vários comentários negativos? Muito provável não. Eu também não alugaria. Então, esse ponto da administradora é muito importante. Também o valor que a administradora cobra para oferecer todos esses serviços com eficiência. Então, esse valor é competitivo? Vai atrapalhar o valor de rentabilidade no seu imóvel? Todos esses pontos são importantíssimos. E se você quer ter sucesso na rentabilidade de um imóvel de temporada aqui em Orlando, você não pode pecar em nenhum desses pontos, pois eles se complementam e eles fazem toda a diferença da sua rentabilidade. E para você que chegou até aqui e que tem dúvidas sobre investir aqui em Orlando, nós temos bastante informação, bastante experiência nesse mercado. E se você tiver qualquer dúvida, escaneie aqui do lado da sua tela, vai ter um QR Code. Entre em contato conosco também. Na descrição desse vídeo tem lá um link de contato. A gente vai ter o privilégio de poder te ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.